Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira. Este é o programa Super Dicas, destinado especialmente àqueles que vão participar do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Dando sequência à série de entrevistas que estou fazendo com professores de todas as disciplinas que vão ser cobrados na prova do concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro para a carreira de policial penal, eu trago aqui como convidado ao programa Super Dicas o super professor Tiago Nicol, especialista aí em raciocínio lógico e também matemática. Essa disciplina, que é bastante temida aí pelos concurseiros, contará com apenas 5 questões na prova da Polícia Penal. São só 5 questões, mas os candidatos não podem se descuidar, né, dessa matéria, não é mesmo, mestre? Muito obrigado aí por ter aceito o meu convite, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, obrigado aí pela moral de sempre, pela confiança no meu trabalho, né? Aí poder ajudar da melhor forma possível os nossos alunos aqui da Degrau. E é exatamente isso, né? Eu tô falando já com alguns alunos do presencial, né? As turmas, já que, na minha opinião, é briga de foice, Luiz. Tipo, cada questão vai contar aí. Dá até para comparar com o concurso da Polícia Civil. Acho que vai ser tão concorrido quanto, né? Por conta do salário, plano de carreira e tudo mais. Então, cada questão vai ser importante. Certamente. A gente vai falar, a gente vai desdobrar esse assunto daqui a pouquinho, né? Quero só antes aqui deixar aqueles 2 recadinhos que eu tenho deixado sempre para todo mundo que está nos assistindo. Que o primeiro é que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quer estudar para esse concurso da Polícia Civil. Vem estudar com a gente, vem estudar aqui com o professor Tiago Nicol e com a melhor equipe de professores do Rio de Janeiro. Vocês podem ter certeza disso, tá legal? Para obter todas as informações, vocês podem ligar agora mesmo para o telefone 21 39 70 10 15. Já o segundo recado é aquele de você entrar aqui no nosso canal, fazer a sua inscrição, ativa o sininho para receber notificações, deixe também seu like nesse vídeo, é muito importante para a gente. Também comente aqui embaixo, né, nos comentários, deixem as suas dúvidas. O Tiago tem certeza que vai entrar lá de vez em quando para responder. A gente aqui, a nossa equipe também vai estar ali ajudando. Vamos trazer mais engajamento aqui para o canal da Degrau Cultural. Tá legal? Então é isso, pessoal. Recado dado aí. Vamos agora começar essa nossa entrevista aqui. Vamos desdobrar esse assunto aí, essa disciplina, né, de raciocínio lógico do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Mestre, eu estava analisando ali o programa, né, do concurso. Me parece que ali tem... Me parece não, eu olhei, são 4 tópicos, né? Ou seja, aparentemente, né, parece um conteúdo até enxuto. É isso mesmo? Estou errado ali dentro? Tem muita coisa para estudar? Diz aí para gente. São 4 tópicos, né? Até então, né, tem lá um tópico, refere-se à parte de teoria de conjuntos, beleza, é um tópico relativamente enxuto, mas eu chamo a atenção pelo tópico de número 4, tá, Luiz? Que é a parte lá que ele chama de problemas aritméticos, geométricos e matriciais, né? Então, quando ele fala aí a parte de problemas aritméticos e geométricos, né, aritmética, geometria, então, aí dentro, né, a gente leia-se nas entrelinhas coisas como a parte de regras 3 simples e composta, razão e proporção, tem a parte também de porcentagem, tem a parte de progressões aritméticas e geométricas. Então, assim, dentro da matemática, né, na ciência matemática, a gente tem vários tópicos importantes, equações de primeiro grau, equações de segundo grau, então tem muita coisa ali embutida da qual a gente não sabe, né, qual pode cair, né? Quando a banca coloca, né, nesse formato, ela deixa aí uma gama de assuntos, possíveis assuntos, né? Até o SESC faz isso também, alguns editais, e é bem complicado. Na verdade, ali está aparecendo raciocínio lógico e matemático, obviamente, mas está me parecendo muito também, assim, vai ter raciocínio lógico e vai ter matemática pura. É isso mesmo? Isso. Por isso que eles colocaram como RLM, né? Raciocínio lógico e matemática, justamente por conta desse tópico que tem a ver com a matemática e não com o raciocínio lógico. Perfeito. E, mestre, eu estava olhando ali também, os 2 primeiros tópicos me chamaram a atenção pela forma como foi apresentado também. Achei meio diferente, né? O tópico 1 diz estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios
dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Esse é o tópico 1. Tá? E o tópico 2, compreensão e análise da lógica de uma situação utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Cara, explica pra gente aí o que é cada um desses dois tópicos. Quando eu li o programa assim, eu achei meio maluco isso, né? Porque geralmente você imagina ali, diagrama de Venn, né? Tem aquele tabela verdade, aquelas coisas todas que a gente sabe que cai. Agora, eu não sei se é isso aí escrito de uma forma mais bonita. Essa parte de diagrama de Venn, no caso, ela tá no tópico 3, né? Teoria de conjuntos, tá? Referência a isso. Agora, essa parte da tabela verdade, proposições, ela não vai cair na prova, tá, Luiz? Não vai cair na prova? Não cai. Caramba, quando ele coloca, então esses tópicos né? 1 e 2 aí, estrutural? Quando ele coloca, né? Quando cai essa parte de tabela verdade, proposições simples e compostas, ligações, equivalências. Que é o que se espera, geralmente, de um conteúdo de raciocínio lógico, né? Exatamente, né? Ele coloca, geralmente, quando ele cobra, né? Ele cita isso ou fala ainda sobre leis de Morgan, que é o que tem a ver com negações, proposições. Então, ele é categórico. Quando ele cobra esse tipo de questão, né? Orientação espacial, deduções de novas funções a partir de relações arbitrárias, a partir de frases, né, que ele dá, é justamente você deduzir a partir de outras informações. Aquelas questões do tipo que você tem que montar uma tabela e relacionar características. Por exemplo, Amanda é esposa do médico. Sabe-se que o engenheiro vai para a Europa. Já fiz algumas questões assim. São tipos de questões nesse formato que, a partir de certas situações, você consegue chegar a conclusões lógicas de outras, né? E, a partir disso, responder uma opção acerca que está correta, né, a partir das informações. É o que é o mais comum de todas as bancas aí, de maneira geral. Tá? E com relação ao tópico 2, né, que você fala, sequências, padrões, né, tem a ver com sequências lógicas. Né? Então, muito comum ele dar um problema lá com uma sequência de palavras, letras ou figuras, e a partir daquela situação, né, você indicar qual é o próximo termo da sequência. Gosto muito desse tipo. Adoro essas questões que aparecem aí no Facebook, no Instagram. Gosto muito desse tipo de questão. Sim. Eu sou bom nisso. Legal, bacana. E, inclusive, Luiz, a COSAC tem algumas questões nesse formato mesmo, pedindo o próximo termo da sequência a partir daquela situação que está aparecendo naquele padrão lá. Aí você tem que identificar, né, o que está acontecendo. Nesse caso aí, né, não há um conteúdo teórico especificamente, né, falando. A ideia é você entender sobre padrões lógicos, mesmo fazer muitas questões diversas e entender. Às vezes eu posso ter lá, sei lá, um padrão, por exemplo, se eu falo assim, 1, 3, 5, 7, qual é o próximo termo? 9. Por quê? A gente está somando de 2 em 2. Então, é justamente entender o que está sendo feito no desenrolar daquela sequência, né? Então, esse termo padrões lógicos, né, não é à toa, né? É justamente uma regra a ser seguida, melhor dizendo, que vai fazer aquela sequência se desenrolar. Então, a ideia é você fazer várias questões e entender mesmo como é que funciona essa dinâmica. Pode ser com figura, pode ser com letra, pode ser com número. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, por assim dizer. Tá certo? E mestre, o fato de não cair aqueles assuntos muito tradicionais, né, como tabela verdade, né, entre outros, você acha que isso facilitou para o candidato ou não? Olha, na minha opinião, não muito, tá? Justamente por conta desse tópico 4, Luiz. Eu acho que eles colocaram aberto para dificultar a vida do candidato. A gente imagina que vai ser uma concorrência muito grande, né? Então, o candidato tem que estar com alto rendimento. Na minha opinião, foi colocado esse tópico 4 justamente para dificultar, né? Você ficar meio que cego, por assim dizer, né? E, na minha opinião, eu acho que eles querem um candidato que tenha uma noção boa de matemática de cada tópico, sabe? Quando eu falo boa, não é nada do mais complexo, não, mas justamente como tem uma gama de situações possíveis que podem cair, ele ter aquela noção, né? Estudar da forma correta, com qualidade, aí passa também pela competência pela minha competência dos demais colegas para poder ajudar os nossos alunos aqui da Degrau como um todo, né? Fazer aquele pente fino que já, no meu caso, já foi feito na banca COSEAC, tá?
e orientar da melhor forma possível os nossos alunos, tá? Então, é Você, basicamente isso. você falou aí que tem que estudar da forma certa. Qual é Isso. a forma certa, então, de se estudar matemática para esse concurso da Polícia Penal, cuja prova está agendada para o dia 23 de fevereiro? A gente tem aí em torno de 3 meses, né, para a aplicação da prova. Como estudar? E aí, só mais um complemento, você me falou aí que, principalmente a parte de mais raciocínio lógico, não tem teoria, É, né? questões mesmo. É questão mesmo que tem que estudar. Então, explica como estudar cada um desses tópicos, o que tem que focar na teoria, o que é só questão e qual é a estratégia mais eficiente para estudar, para dar conta desse conteúdo programático dentro aí desse prazo. Tá, vamos lá. Com relação aos tópicos 1 e 2, né, a parte de raciocínio, deduções, né, orientação espacial, é você pegar questões, né, da própria COSEAC, que, diga-se de passagem, não são muitas, tá? E similares, para você entender como é que funciona. Aquela questão de montar tabela, deduzir, né, a partir disso as informações e marcar a opção correta, que nesse caso aí, Luiz, as bancas elas seguem modelos similares, tá? Não tem muito para onde correr, não. Montar tabela, deduzir é a mesma coisa, a mesma técnica que a gente ensina O em sala problema de é aula, tá? entender como começar, né? Você perceber a coisa, né? Isso, perfeito. Mas se você pega, por exemplo, umas 10 questões desse assunto, você consegue entender a dinâmica de montar, como é que faz a dedução, e depois é só você se aprimorar. Não tem nenhum bicho de sete cabeças de verdade nesse aspecto, tá? Na minha opinião, nessa parte, o estudo deve ser com questões mesmo direcionadas, né? Pega aquelas mais simples para poder ir pegando a dinâmica, né? E depois vai aprofundando questões de mais alto desempenho aí, tá certo? Com relação aos tópicos 3 e 4, né, tópico 3 é a parte de teoria de conjuntos, então ele tem que ter obrigatoriamente um bom caderno, um bom complemento teórico aí, no que tange a conjunto, que é o conjunto, a parte de representação, relações de pertinência, relações de contingência, o que é uma operações normais, né? O que é uma união, o que é uma interseção, o que é conjunto de partes, conjunto universo, o que são diagramas de Venn, como calcular. Então essa parte ele tem que estar bem blindado, né? Tanto na parte teórica quanto na parte de questões, tá? Porque é muito, muito importante. Deixa aqui especificamente, né, com relação ao COSEAC, eles gostam bastante de questões com operações. Então, por exemplo, tem uma questão lá que fala lá, a palavra professor e uma outra palavra agora que me fugiu o nome, né? Ele pede a união, supondo que vamos ter um conjunto, que vai ser a união das letras, né? Quantos elementos vai ter esse conjunto? Então, se você fala de união, o que é união em teoria de conjuntos? Então, é importante ter bem definido na cabeça cada situação dessa com relação ao teórico para poder ajudar. E diagramas de Venn é um clássico nas questões de maneira geral, né? Nas bancas, então é importantíssimo também que ele saiba aí essa parte. Beleza? Perfeito, mestre. Para quem está iniciando a preparação agora, vai ter que ter esse equilíbrio de questões e de teoria, Isso. principalmente nessa outra parte, né? Que é mais. Isso. Aí, com relação ao tópico 4, e só um adendo aqui, né? Porque também tá dentro da parte de teoria. O que eu focaria, né? Assim, porque eu imagino que os candidatos que têm mais dificuldade com raciocínio lógico vão estar meio desesperados, né? Eu focaria no feijão com arroz, tá? Como eu falei, na aritmética básica, o quê? Regra de 3 simples e composta, a parte de razão e proporção, a parte de porcentagem, equações de primeiro grau e equações de segundo grau, tá certo? Também veria a parte de progressões aritméticas e geométricas, visto que o tópico 2, quando a gente fala de sequências lógicas, meio que acaba pegando um pouco também dessa parte, tá? Então, nesse apanhado aí, eu acho que ele vai estar bem servido dentro da prova, beleza? Perfeito. Mestre, por exemplo, quem já vem estudando aí para concursos da área policial, né? Como por exemplo da Polícia Militar, que se eu não me engano teve raciocínio lógico, não foi? Polícia Militar? Teve a parte de matemática só. Teve só matemática. Ah, tá certo. Isso. Mas, de qualquer forma, deve ter uma boa parte que já está estudada, né? Certo. Né? Basicamente trabalhar em cima de questões, a teoria já pode ser Então, deixada um o que pouco mais de acontece? lado, Se a gente para for quem já está comparar. estudando, para quem já estuda há mais tempo. Sim. Se a gente for comparar, né, os dois editais aí, então essa parte aritmética caiu lá na PEMERG, né? A parte de razão e proporção, porcentagem, equações. Então ele vai estar
ele vai estar aí com meio caminho andado, digamos assim. Ele vai ter que ajustar com relação aos tópicos de orientação espacial, né? Figuras, enfim, os tópicos 1 e 2, como eu havia falado, e dar uma reforçada na parte de conjuntos. Por quê? Lá na PEMERGE, nós tivemos a FGV como banca, né? A FGV tem um perfil de cobrança no que tange a parte de conjunto. A COSEAC tem uma outra cobrança. Então, é bom que ele tenha bem delineado isso na cabeça. Beleza? Mestre, outra coisa também é o seguinte: na hora de estudar a disciplina, tem esses 4 tópicos, né? Qual é a melhor forma de organizar o estudo desses 4 tópicos? Começa realmente pelo primeiro, passa depois para o segundo, depois o terceiro e o quarto, ou você sugere uma outra linha de estudo? Começa logo pelo 4, que de repente é a parte mais pesada, que depende de teoria, e o 3, e deixa a parte 1 e 2 para depois. Como é que você organizaria esse estudo para o candidato que de repente vai querer estudar também em casa e precisa ali ter uma organização? Não, então, eu começaria com certeza pelo tópico 4, que é mais trabalhoso, né? Separei um bom caderno com essa parte teórica para ele poder se assimilar, porque realmente vai ser o tópico que vai tomar mais tempo do candidato. Vai E exigir mais dentro do desse tópico candidato. 4, estuda qual ordem, por exemplo, né? Você falou que ele tem geometria, tem uma série de outras coisas. O que você Isso. estruturaria para ele, para o candidato iniciar esse estudo? Tá. Ele pode começar aí, eu acho que uma boa pedida, comparando assim, analisando as questões, ele pode começar com a parte de porcentagem, áreas de figuras planas e teoremas de Pitágoras. Tá Perfeito. certo? Por que eu estou falando isso, Luiz? Se você for analisar, for pesquisar, a COSEAC ela não tem tantas questões de matemática, raciocínio lógico. São 80 e alguma coisa agora, não me fugiu a cabeça. Então, é uma banca que não está acostumada a fazer prova com raciocínio lógico. Então, assim, dentro das questões analisadas, né, dentro desse tópico, nós temos questões aí sobre áreas de figuras planas, temos questões sobre porcentagem. Então, são assuntos aí que foram recorrentes, né, dentro dessa quantidade baixa de questões que ela apresenta, ok? Então, eu E começaria por isso. você está levantando exatamente uma questão que é um problema, né? Que você falou, são 80 questões, não é um número também insignificante, mas realmente é um número baixo, né? De questões Sim. de raciocínio lógico, perto de outras bancas aí que você com certeza vai achar um quantitativo muito maior. Dá para matar todas essas questões durante o período de estudo. E aí, Perfeito. matou tudo, o que faz? Parte para outra banca? Qual banca tem um perfil mais similar à da COSEAC UF? Se você observar o padrão da COSEAC, não tem. São questões diretas, né? São bem questões assim, com enunciados curtos. Até então, a grande maioria com nível de dificuldade que não é alto, nada demais. Então, qual é o bacana assim? Eu acho legal, uma banca que está em evidência, tem crescido bastante. Duas, né? Eu pegaria IBFC e IDECAM. São bancas boas, né? IDECAM, a IBFC, diga-se de passagem, aí, nossa, dos Correios, né? Vai fazer, né? Então tem questões bem recentes, é uma boa também, uma boa forma de treinar, né? Comparando o nível de dificuldade, tá certo? E o IDECAM um pouco mais difícil, um pouco mais acima, mas seria bom para ele se nivelar. Eu acho assim, eu enxergo novamente por conta da concorrência, né? Eu enxergo uma prova com um nível de dificuldade um pouco acima, para justamente peneirar os candidatos, tá? Não acho nenhuma prova que seja uma prova de nenhum outro mundo, mas também não enxergo uma prova como algo banal a ser feito, né? Mas vai dar para gabaritar, né? Dá, Ah, perfeitamente. É o que eu tranquilo, falo né? para os meus alunos, se depender de mim, com certeza, até porque as minhas aulas eu nivelo por cima, né? Então, para mim, o meu aluno, né? Eu falo para ele, você não vai tremer para a prova, porque é só mais uma lista de exercícios. O meu material tem questões mais difíceis que a prova. Eu sempre falo isso para ele, e é verdade. Thiago, me diz uma coisa. Você já adiantou aí um pouquinho do perfil da COSEA, que é uma banca direta, né? Objetiva, mas é uma banca, por exemplo, assim, que trabalha com uma famosa pegadinha, né? Sempre daquele jeitinho para tentar ludibriar o candidato. Outra coisa também, em termos visuais, por exemplo, ela usa muito gráfico, usa muitas imagens, faz perguntas em cima desses gráficos, dessas imagens ou não?
Sim, não. Com relação a imagens, é o comum das questões de sequências lógicas. Mas aí isso aí é uma coisa que não é algo exclusivo dela. São todas as bancas que Sim. cobram questões com padrões, né, de figuras, é o normal, A tá? geometria também acaba usando muito, né? Geometria é o prático, né? Mas como eu falei, são questões bem objetivas, sem pegadinhas, tá? Normalmente, dentro dessa parte, né, do que foi analisado, bem direto, bem objetivo, sem casca de banana, sem pegadinha. Você já falou que fez aí um mapeamento, né? Você já citou aqui É. vários assuntos que os candidatos têm que dar uma atenção especial, mas eu queria agora, de forma um pouco mais, digamos, organizada, que a gente pegou ali, né? Pontuar bem, né? Dentro desse mapeamento que você fez das questões da COSIAC, quais são, assim, aqueles assuntos que a COSIAC, de fato, explora mais em suas provas? Tá, beleza, vamos lá. Dentro do que foi analisado, do que foi pesquisado com relação às questões, né? Nós temos questões aí de operações com conjuntos, então a parte como eu havia falado, né? União, interseção, diferença, temos algumas questões. Temos questões também acerca de diagramas de Venn, beleza? E com relação ao tópico aí, o tópico 4, né? Nós temos questões de áreas de figuras planas, Pitágoras, porcentagem, razão e proporção, tá? E com relação à parte de sequências lógicas, como eu falei, é aquele padrão de você observar o que está sendo acontecendo, se desenvolvendo, não tem uma teoria para isso, né? É você pegar as questões, entender como é que está sendo e praticar, tá? A mesma coisa como o tópico 1, né? Orientação espacial, dedução de novas situações, aquelas questões práticas de tabela, você montar e deduzir também, não tem nada demais, tá? Dentro desses tópicos, né, na minha opinião, se ele pegar, filtrar tudo que foi falado aqui agora, eu acredito que ele faça uma boa prova e que possa gabaritar sim, E, sinceramente. mestre, assim, 5 questões é aquela coisa, você não tem muita margem para erro, né? Porque, assim, se você erra, pô, tipo, 3 questões, isso É, pode fazer uma falta muito grande, né? Você no acha que é o geral, o ideal, no máximo, candidato a errar uma, cara? Porque senão vai ficar complicado? na minha opinião, nenhuma, né? Não, sim. Porque comparando aí, tipo, como eu falei no início, né, com relação ao concurso da Polícia Civil, eu acho que se ele errar uma questão tipo cair 100 posições, né? Cair 200 posições. Então, Mas levando em consideração que matemática, a maioria, nem todo mundo, obviamente, né? Tem gente que adora matemática, tem gente que adora raciocínio lógico. Eu, é, particularmente, até gosto. Mas, tipo assim, tem gente que foge disso. Né? é, É aquela disciplina que talvez as pessoas tenham mais medo. E talvez seja, a gente sabe que português também é a disciplina que as pessoas mais erram, que mais toma ferro, né? Que mais arrebenta o candidato nas provas. Só que o pessoal tem aquele medo de matemática desde a época do colégio, aquelas coisas assim, né? Muita gente tem. certo. Então, assim, levando em consideração que é uma disciplina que as pessoas já têm um certo temor, né? Se errar uma, não tem tanto problema, né? Agora, mais do que 2, 3, realmente vai comprometer a Não, vaga, né, sem mestre? dúvida, sem dúvida alguma, tá? Por isso que fica a minha dica, né? Eu acho que se ele seguir esses tópicos que foram falados, ele consegue fazer Sim. uma boa prova, sim, tá? Na minha opinião, desses 4 tópicos que a banca escolheu, nesses 4 tópicos que ela colocou, eu diria que vai cair. Calma aí, Ah, esse que eu ia falar, calma ah, aí, calma aí. Eu ia até comentar isso agora, calma aí. Porque tá. eu gosto de entrevistar, porque você é aquele cara que não fica em cima do muro, dá Aí eu sua sou mesmo opinião. contra, E na maioria das vezes você acerta. Né? Você né? usa aí a sua bola de cristal. Tem muita pessoa que não gosta. Ah, não, eu não gosto de arriscar, porque a gente não tem bola de cristal. E é verdade, Não, ninguém aqui eu tem bola falo, de cristal. porque a gente Mas eu pesquisa sei que você, bastante, né? Então, mas eu sei que você gosta da brincadeira de, porra, de citar quais são as questões. São 5 questões que teremos na prova, mestre. Se você fosse o cara da banca, o professor da banca, né? E até com seu sentimento, porque você fez esse mapeamento aí das questões do que a COSEAC gosta de cobrar, o que você acha aí que vão ser essas 5 questões da prova? A gente pode depois até cobrar o professor aí, uma tá, brincadeira. Isso é só uma beleza. brincadeira mesmo para a gente sintonizar, para que o candidato fique, digamos assim, atento, né, ao seu feeling, né, do que você É. vem percebendo, para que ele possa dedicar um pouco mais de atenção a esses assuntos. Quais seriam esses Ó, 5 assuntos? é bom que vai ficar gravado, hein? Vamos ver. Sim. Ó,
Vamos lá. Então, uma questão acerca dessa de tabela, de você montar e marcar, né, qual a opção correta acerca da conclusão que você vai chegar, né? Uma questão com relação a sequências e padrões aí, numéricas, com letras ou com figuras, beleza? Uma questão com relação aí a parte de conjuntos, eu diria que vai cair algo de diagramas de Venn, tá certo? Então, até aí 3 questões. E as outras duas, né, dentro do tópico 4, que eu espero 2 questões desse tópico, tá? Então, eu acho que vai cair uma sobre áreas de figuras planas, beleza? E a quinta e última, eu acho, assim, dentro de todos esses tópicos, eu colocaria uma de equações de segundo grau, Luiz. Por quê? Porque é um assunto que a gente pode dificultar, tá? A gente pode dificultar bastante aí e atrapalhar a vida do candidato. Eu imagino que, como eu falei, né, não vai ser uma prova trivial, mas também não vai ser uma prova de outro mundo. Mas eu, como banca, né, não estou na banca, obviamente, tá? Assim, lógico. Enfim, mas eu, como banca, como professor e pensando no perfil dos candidatos e como atrapalhar a vida dos candidatos, eu colocaria uma questão de equações de grau 2 para poder atrapalhar a vida do candidato. Eu vou te fazer uma Entendeu? pergunta até muito pessoal, porque eu sou um pouco assim, quando eu gosto muito dessa parte raciocínio-lógica, eu acho mó barato, né, questão de Certo. sequência e tal, e aí você tenta descobrir ali aquele padrão. E nessa brincadeira, eu acho que tem muita gente também quem gosta, né, que pega ali na internet, gosta de ficar fazendo, só que aí tem aquele caso, assim, pô, eu tô em casa, eu tenho tempo para fazer isso. Fico pensando, fico raciocinando, e na prova, né, você tem um tempo ali controlado, né? Certo. Perfeito. Como fazer essa gestão de tempo, né? Porque assim, você não vai ter o mesmo tempo que você tem em casa de ficar pensando, raciocinando, calma aí, tentar encontrar aquela sequência lógica, tentar entender aquilo. E aí o candidato não pode perder muito tempo. Qual é o tempo máximo que o candidato pode perder ali numa questão de matemática para você conseguir? Porque são outros que temos a prova são, se eu não me engano, são 80 80 questões, questões. não é isso? 80 questões. Ou seja, tem uma série de questões de direito, tem 25 de português, tem 10 de informática. E aí, qual é o tempo médio ali que o candidato pode perder tempo numa questão de matemática? Porque para não cair naquela coisa de, pô, é divertido, tô aqui tentando, mas tem prova para fazer. E aí? Certo, certo. Então, na minha opinião é o seguinte, essas questões sobre sequências, padrões e tal, ele não, a parte de sequência de diagramas de Venn, na minha opinião, ele não pode perder mais que 2 minutos, tá? Visto que são enunciados curtos, tá? A questão de tabela, você deduzir como dá um pouco mais de trabalho, você tem que analisar cuidadosamente, ele deve perder no máximo 4 minutos. E as questões com relação aí ao tópico 4, né, caso seja uma questão mais difícil de equações de grau 2 e tal, no máximo 5 minutos, tá? E uma questão de áreas aí no máximo 3 minutos. Ou seja, na minha opinião, né, ele não pode perder mais que 20 minutos na prova de matemática, tá? No geral. No Ele tem geral. que se virar nos 30 aí para fazer as 5 questões em 20 minutos no máximo, tá certo? Perfeito. Porque a gente lembra que o tempo tem que ser aliado, tem que ser amigo do candidato, né? Não pode ser inimigo. Então ele tem que fazer essa boa gestão. No máximo 20 minutos. Deu Até porque o ruim, candidato vai acabar gastando mais tempo com a língua portuguesa, né? Porque tem 25 isso, questões, com perfeito. informática que tem 10 também, se eu não me É, engano. Acho que são as duas disciplinas com o maior número de questões, o restante é mais ou e- menos equilibrado, né? Mas beleza, Mestre, para a gente então finalizar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse aí sua dica final, sua orientação final, para que os candidatos tenham aí um excelente desempenho, não só na disciplina de raciocínio lógico matemático, mas no concurso como um todo. Bom, então vamos lá. Meu melhor é o seguinte: é pegar questões, né, da banca. Como não temos muitas, né, ele consegue fazer esse pente fino, consegue analisar, né, dentro desses assuntos citados, fazer todas as questões, refazer, entender como é que a banca pensa, né, e depois que ele esgotar, né, em termos teóricos, né, ter um bom caderno, uma boa consulta teórica no que tange aos tópicos 3 e 4, né, ele deve pegar questões aí similares do DBFC, do IDECAM, que é uma forma também dele se preparar. Eu entendo que tendo um bom caderno como fonte de consulta, questões de fixação, questões da banca e questões, de repente, com um pouco de dificuldade maior, ele vai criar uma base sólida e vai estar bem preparado. Então, ele tem que seguir cuidadosamente essas etapas, tá? Bom caderno com relação aos tópicos que exigem a parte teórica, questões de fixação com relação à parte que não há questões, que é mais para você, que não há teoria, que é mais para questões para você Sim. praticar, tá certo?
Depois, questões da banca para entender como é que funciona. E, por fim, se for o caso, ele esgotando as questões da banca, pegando questões aí do IBFC, do IDECAM, para poder se nivelar por cima. Então, basicamente isso. Sensacional. Esse foi o professor Tiago Nicol, que trouxe aqui dicas valiosíssimas de raciocínio lógico para quem vai participar do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Mestre, quero mais uma vez agradecer aqui a sua participação. Você que já tem aí praticamente figurinha carimbada aqui do programa, já é sócio do programa, né? Cara, obrigado mesmo. Fica aqui o É convite isso, eu para você agradeço. voltar. As portas estão sempre abertas, tá ok? Obrigado, obrigado. Então é isso. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Obrigado a Degrau como um todo pela confiança, né, para poder preparar nossos alunos. E, galera, assistam esse programa aí. Anotem as dicas que eu tenho certeza aí que vai dar tudo certo. E conta com a gente aqui da Degrau. Como eu falo, né? Se depender de mim, cada um dos meus alunos vai gabaritar aí o raciocínio lógico no concurso. Beleza? É Se isso. Deus quiser, é isso aí. Pessoal, eu quero agradecer aqui a audiência, eu também vou ficando por aqui. Mas antes de ir embora, lembra aí, mais uma vez, inscreva-se aqui no canal da Degrau, caso ainda não seja inscrito. Dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, familiares, qualquer pessoa que você saiba que vai participar, quer ou tem interesse de participar desse concurso, envie esse vídeo aí, vamos fomentar aqui também a nossa sessão de comentários aqui, para que a gente possa aí trazer mais conteúdos para vocês, né? A gente respondendo o que for necessário, mas, sobretudo, para dar engajamento também a esse vídeo, para que esse vídeo seja entendido pelo YouTube como relevante e possa chegar aí a mais pessoas. Tá legal, pessoal? Eu lembro também que nos próximos dias vamos estar aí disponibilizando vídeos, entrevistas de outros professores que também vamos falar de outras disciplinas que vão cair na prova aqui do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Tá legal? Então fique atento aqui ao nosso canal, beleza? No mais, acompanhe a sessão de notícias do Degrau Cultural, que está sempre aí trazendo informações relevantes do que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos e também as nossas redes sociais, tá legal? Grande abraço a todos e até a próxima, gente. Fui! Tchau, tchau!